Muito bem, estamos ao vivo aqui, estamos chegando neste nosso webinário para nos atualizar sobre o Visto B5, e eu quero aqui dar as boas-vindas para a Diana do Centro Regional CNB, e para o Dr. Paulo, advogado, né, dos Estados Unidos, advogado de imigração, sediado no Texas. Então, sejam Boa tarde. bem-vindos. E a gente vai fazer, na verdade, aqui um bate-papo, né? A nossa proposta é atualizar um pouco, né, o pessoal que nos acompanha, né, as pessoas que já estão aí interessadas no Visto EB5 sobre essas recentes mudanças, né? O que aconteceu com o programa depois de um período de inatividade, né? Vamos dizer assim. E aí eu pediria, então, para a gente começar com o Dr. Paulo, para ele dar um panorama para a gente de como está, né, atualmente o programa, o que está de novo nesse programa, o que mudou, o que melhorou, e quais são os desafios futuros aí, né, para os nossos investidores. E depois a gente passa para a Diana, que vai nos dar uma atualização também do CMB, do Centro Regional CMB, e dos seus projetos atuais que podem receber esses investidores, né, os investimentos no Visto EB5. Então, eu deixo a palavra aqui com o Dr. Paulo. Tá, boa tarde para todos, prazer estar aqui com vocês. E para aqueles que já têm um pouquinho de conhecimento a respeito do processo do EB5, o processo EB5 começou em 1990, então já é antigo. E ele tem sido, o plano piloto foi que começou como centro regional, ele começou, na verdade, em 93. E ele tem sido autorizado como plano piloto, temporariamente, assim, de 3 em 3 anos. Já teve várias reautorizações, mas nunca foi feita uma decisão de tornar o programa permanente. Então, o EB5 de investimento direto existe na lei como uma coisa permanente. Você tem que gerar os empregos num investimento que você cria os empregos diretamente no projeto, na sua empresa, mantém na folha de pagamento, isso aí te dá direito de obter o seu green card através do investimento da tua empresa. Isso aí representa um percentual muito pequeno, né? Tipo de 1 a 5%, dependendo da época, do total dos investimentos feitos foram investimentos diretos. A grande parte do programa tem sido através do centro regional. O centro regional é quando você agrupa o dinheiro de várias pessoas e você tem um centro de desenvolvimento regional, que ele é o sponsor, ele faz aí um monitoramento do ponto de vista de imigração para poder gerar os empregos, com uma vantagem muito grande, que não só é o agrupamento do dinheiro, o pooling, né, que a gente chama, como também ele pode recuperar empregos diretos, assim como no outro investimento direto, né, na folha de pagamento, mas também e principalmente os empregos indiretos e os empregos induzidos, através de um modelo econômico de input-output. Você não prova os empregos diretamente na folha de pagamento, mas você prova que se você gerar, para cada dólar colocado no teu projeto, esse dólar gera um efeito multiplicador dos empregos. Então, para cada dólar colocado, por exemplo, na engenharia, ou no concreto, ou no desenho, ou no ar-condicionado, etc., gera tantos empregos. Então, uma vez que você gastou esse dinheiro do projeto, é tudo bem documentado, você já gerou os empregos necessários. A grande parte dos projetos são feitos por companhias grandes, são developers grandes, que usam isso como fonte de investimento. Então, aqui a gente chama de investment stack, que seria assim um totem, né, de investimento. Você tem o equity, que é a parte principal do capital dos investidores, tem a segunda parte que seria o mezanino ou empréstimo do EB5, e depois você tem o empréstimo do senior loan, que é o empréstimo de um banco, vamos dizer assim, comercial. Então, se você precisa de 100, você geralmente põe 15, 20, 30 do EB5, você põe os 15, 20, 30 do equity, que é o investidor que está gerando o projeto, e você pega o restante do banco comercial. Isso aí tem sido feito com muito sucesso nos últimos anos, com extensões periódicas de 6 meses, a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, até 2015, quando a imigração resolveu que teria que fazer mudanças para melhorar o sistema, deixar a coisa um pouquinho mais segura para os investidores, um pouquinho mais de transparência. Então, a politicagem começou. E as extensões aí foram dadas, às vezes, 6 meses, 3 meses, 1 ano, e fica esse autoriza, não autoriza, fica permanente, não fica permanente, tem sido, assim, uma montanha-russa, vamos dizer assim. O ano passado, em junho do ano passado, né, 2021, o programa teve uma suspensão. Então, ele não foi reautorizado pelo Congresso. O que eles faziam normalmente junto com o orçamento não passou,
no dia 22 de junho do ano passado, um juiz federal na Califórnia, ele deu uma sentença dizendo que as regulations, ou a regulamentação do sistema do projeto de IB5, que tinha recebido um aumento, né, de 500 para 900 mil, para áreas de desemprego muito alto, tudo aquilo que tinha sido assinado fora do contexto legal, porque o diretor do Homeland Security tinha sido empossado pelo Trump sem ter passado pelo crivo do Congresso. E daí isso foi julgado como sendo nulo. As mudanças que foram implementadas em 2019 caíram, o projeto voltou a valer 500 mil dólares, e por 8 dias, até dia 30 de junho, que o Congresso teria para reaprovar e reautorizar, por 8 dias, nós tivemos 400 e poucas pessoas conseguiram entrar com o projeto a 500 mil ainda. Em seguida, o Congresso não reautorizou, isso ficou aí 8 meses suspenso, sem se saber se ia voltar e como ia voltar, e finalmente agora, dia 15 de março, foi assinado pelo presidente, passou pelo Congresso uma modernização, né, um plano de modernização. Então, a longa história é que o processo de IB5 ele está vivo, foi reautorizado por mais 5 anos, com as mudanças que vão ajudar, algumas coisas interessantes. O valor subiu para 800 mil em áreas de desemprego alto, ou projetos rurais e projetos de infraestrutura. Existem umas cotas que são agora favoráveis para rural e infraestrutura, que deveriam ser um pouquinho mais rápidos, ninguém sabe exatamente como, quanto mais rápido, mas... E áreas que não têm desemprego muito alto, que seriam áreas normais, geralmente grandes cidades, subiu para 1,050 milhão. Então, o diferencial só de 250 mil dólares entre a área de desemprego, o projeto rural, e a área que não é de desemprego, que são geralmente as grandes cidades. E esse programa também tem uma vantagem agora, porque todos os projetos, os investidores que entraram antes, eles têm o que a gente chama de grandfather. Então, o medo que todo mundo tinha, que se o programa não fosse autorizado, o que ia acontecer com todo mundo que tem projetos pendentes? E o risco é que eles voltassem e devolvessem o dinheiro e falaram, você não vai receber mais o Green Card, porque o programa não existe mais visto. Então, para que acabasse esse problema, eles passaram nessa lei que todos os projetos feitos, e todos os investimentos colocados, e todos os pedidos de imigração feitos, né, 526, até os próximos 4 anos, estão garantidos de irem até o final, não importa se o programa existe ou não existe mais. Isso retroativamente para todo mundo que já entrou até agora. Então, uma garantia para todo mundo que já entrou e para quem vai entrar também, que esses projetos vão seguir até o final, independentemente do programa continuar ou não no futuro. Mas com as mudanças que foram feitas agora, a tendência é que o programa seja estabilizado e que as coisas caminhem de uma maneira muito positiva. Gera empregos, traz dinheiro, e as pessoas geralmente que vêm trazem suas famílias e são pessoas de sucesso, fazem uma transição muito boa para dentro dos Estados Unidos, que todos os partidos aqui, os 2 partidos, gostam, todo mundo prefere que continue, mas a politicagem aqui no Congresso, assim como no qualquer outro Congresso no mundo inteiro, às vezes toma frente e cria problemas. Eu diria que existe uma série de fatores agora que ficaram mais interessantes, a gente pode discutir na medida que a Aline, acho que tem algumas perguntas para direcionar a discussão, eu vou passar de volta a palavra para ela. Muito bem, abri aqui meu microfone. Obrigada, Paulo, por esse panorama, né? E eu acho assim que uma das questões, né, que os investidores sempre tiveram receio também, e receio não, mas na verdade vontade, acho mais que receio, vontade, era dessa questão de poder ir, né, ou poder ficar, né, receio de ficar nos Estados Unidos, por exemplo, com visto de estudante, e ali ter que voltar para o Brasil para esperar o visto aqui. Parece que agora mudou isso, né? Você pode esperar receber o seu visto estando nos Estados Unidos, né? Isso foi uma novidade para o programa? Então, alguns vistos aqui nos Estados Unidos já dão permissão para você entrar com a petição, que geralmente para você conseguir um visto permanente de residência, você tem os 2 lados, você tem a petição e você tem uma aplicação. Então, a petição geralmente é feita por um sponsor, como um familiar, por exemplo, uma esposa, um pai, uma mãe, que te faz uma petição e aí disponibiliza um visto para você e você aplica para esse visto, com os 2 são aprovados, você recebe o green card. Esse processo pode ser feito para quem está aqui dentro, né, que já tem o status, por exemplo, como estudante ou como turista, você dá entrada na petição e, ao mesmo tempo, um casamento, por exemplo, você dá entrada na petição e no ajustamento de status, que é a aplicação, ao mesmo tempo.
e pode esperar aqui dentro, enquanto esse processo está correndo, pode levar de 6 meses a 1 ano, e nesse meio tempo você já recebe uma permissão de trabalho, uma permissão de viagem, e aguarda por aqui mesmo, até ser feito o ajustamento de status, não precisa sair mais. Ou você pode fazer o pedido estando fora do país, e aí a aplicação, a petição em si corre o seu curso, uma vez aprovada, você faz um processo consular, através do National Visa Center, eles mandam, depois mandam para o consulado ou para a embaixada do país, e a pessoa vai fazer uma entrevista na embaixada, no consulado, e recebe daí o visto permanente para poder vir para cá. Uma vez que dá entrada aqui, daí se torna green card. Esse visto permanente, você é recebido, e o green card chega pelo correio em umas semanas. Então, esse processo normal para vários tipos de visto. Alguns tipos de visto de trabalho, assim como os vistos familiares são assim. Então, alguns dão permissão de fazer tudo de uma vez, outros têm que fazer de maneira serial. Primeiro a petição, depois a petição, a aplicação. E a aplicação, às vezes, é dada somente quando o visto está disponível. Então, vamos dizer assim, que existe, por exemplo, um pai aqui chamando um filho, casado, a aprovação da petição sai em alguns meses ou até 1 ano, mas ele tem que ficar esperando por uns 5 anos, porque não existe visto disponível, tem o número de vistos por categoria por ano. Então, ele não dá para você permissão de fazer a aplicação, até que a disponibilidade do visto exista, a gente acompanha por um boletim que é emitido mensalmente pelo Departamento de Estado, e você tem uma data de prioridade, que é a data da sua entrada do pedido. E uma vez que a disponibilização esteja aí, a sua data esteja corrente, né, ou esteja presente, você pode entrar aí com a aplicação. O que aconteceu nessa mudança agora? O EB5 foi incluído num dos tipos de vistos que permite que você faça uma entrada concomitante, tanto da petição quanto da aplicação, desde que o seu país, para a EB5, esteja com vistos disponíveis, que hoje são todos os países, menos a China. A China ainda tem uma fila muito grande, mas todos os países hoje, no Visa Bulletin, especialmente porque nos últimos 2 anos muito pouco visto foi dado, né, por causa do Covid, embaixadas fechadas e tudo mais. Então, hoje, todos os países poderiam entrar com uma petição e, ao mesmo tempo, entrar com a aplicação desde que você estivesse dentro dos Estados Unidos. Para quem está fora, ainda assim, tem que entrar somente com a petição e aguardar o processamento e até, eventualmente, fazer o processo consular e vir para cá. Então, a tendência de quem está aqui, por exemplo, como estudante, eu já tenho visto H, o visto L, algum tipo de visto temporário, de fazer a petição já por aqui é uma vantagem muito grande. Especialmente para países como o da Índia, por exemplo, que tem um volume de engenheiros aqui, estudantes que estão aqui com visto H já, aguardando um green card, que às vezes leva 10, 15 anos na fila esperando pelo seu visto. E a categoria está oversubscribed, né? Tem gente demais esperando na fila. Esses aí fazem o processo EB5, agora imediatamente já entra com o pedido para ajustamento de status. E o visto está disponível para a Índia agora. A tendência da Índia e do Vietnã é que vai chegar uma hora que vai passar rapidamente do limite. Então, agora, quando reabrir, daqui 60 dias para entrar alguns desses... a lei dá 60 dias de espera para entrar em vigor para alguns aspectos da lei. Alguns já entraram, outros vão entrar no dia 15 de maio. E eu acredito que esse pessoal da Índia, que já está vivendo aqui dentro, que tem interesse em pegar o green card, vai fazer o EB5 numa correria, com medo de que seja feita, a fila não ande mais, né? Vai ficar encalhada, coisa como na China. Então, acredito que os indianos vão fazer uma corrida ao visto assim que reabrir, uma expectativa muito grande. Países como o Brasil, por exemplo, temos sorte porque o Brasil ainda tem bastante espaço. Então, o brasileiro pode vir para cá, fazer o pedido imediatamente e esperar por aqui mesmo. Então, essa é uma novidade muito boa. O grandfathering é uma grande novidade. Todo mundo agora tem uma garantia de poder levar isso aí até o final, não importa o que aconteça. A outra vantagem é que você tem definições de visto que vão andar um pouquinho mais rápido que outros. A imigração também anunciou que vai tentar fazer o processamento desses casos muito mais rápido do que tem feito. Fala até em fazer em 6 meses. Foi de 20 e tantos anos trabalhando com eles, eu não acredito que vai ser tão rápido assim, mas deveria ser mais rápido, né? De qualquer forma, é positiva essa iniciativa de tentar tirar esse backlog, né? Que tem uma fila muito grande de processamento, um atraso, uma ineficiência. Então eles disseram, não, vocês podem agora cobrar uma taxa extra para fazer a coisa mais rápida. Eu já vi cobrar mais para fazer mais rápido não é tão fácil assim, porque eles têm que desenvolver processos internos. No entanto, a expectativa é de que as coisas caminhem mais rapidamente, em várias categorias, especialmente para alguns países que têm bastante visto disponível.
Então isso é uma mudança bem significativa, porque antes realmente esses estudantes, se vencesse o visto deles, por exemplo, né, um caso, se vencesse esse visto de estudante, ele não poderia permanecer lá nos Estados Unidos, teria que voltar e esperar aqui o resultado do EB5. E claro, no período que ele está como estudante, ele não pode trabalhar também, né? E agora ele já pode pedir uma permissão para trabalho e para viagem. Então, isso ajustou bem essa situação, né? Que era um visto tão assim, eu sempre falo, é um visto tão VIP e não tinha o serviço VIP, né? Não Não tinha tinha, né? o Algumas correspondente. vantagens, exatamente. Paulo, só mais uma questão também com relação ao EB5 direto, nesse período que a gente ficou sem ter a possibilidade do investimento no centro regional, muita gente começou a falar do EB5 direto e muita gente começou a falar de projetos de pool de EB5 direto, mas parece que a lei agora mudou isso, né? Não pode É, fazer um EB5 direto num pool de investidores, pelo que eu entendi, sem algumas condições específicas. E, na verdade, então, o é que verdade. O que aconteceu quando foi suspenso o programa do Centro Regional, a única alternativa que sobrou foi fazer investimento direto, o que envolve você vir comprar uma empresa ou montar uma empresa e gerar os empregos na própria empresa. Você não tem permissão de trabalho, mas você tem que estar aqui tocando o seu negócio. É uma coisa estranha. é, Então, geralmente eram franchises que se comprava, se colocavam funcionários e você tinha que manter a folha de pagamento. E muitas pessoas não tinham investimento suficiente, né, para fazer um negócio viável, sustentável por um número de anos. Então, o risco era muito grande. Quando se juntava com outros sócios, a economia americana é muito dinâmica. Então, se o negócio não vai bem, os sócios, que não precisam de green card, querem vender, mudar, fazer outra coisa. Já o sujeito que entrou com o pedido do green card não pode mudar nada, porque qualquer mudança material te nega o visto no final. Então, existia assim, um risco muito grande de se agrupar pessoas dentro do próprio projeto, e porque não existia muita flexibilidade nesse tipo de investimento. Tá? Então, a gente não recomendava fazer isso aí diretamente, a menos que você tivesse muita certeza de como funciona o mercado americano, você tivesse autonomia, tivesse muito mais recursos para manter, e tivesse disposto muitas vezes a perder dinheiro para manter o teu green card. Então, não era uma coisa muito atrativa. O centro regional muito melhor, porque era uma coisa maior, mais bem organizada, com muito mais recursos, e pessoas tocando sem você precisar se meter. Agora, o que aconteceu em junho? Quando se fecharam todos os centros regionais, né, o programa não tinha mais visto, tudo ficou suspenso, as pessoas começaram a procurar os investimentos diretos, porque o preço ficou a 500 mil. Em 2019, subiu para 900. Com a decisão de 22 de junho do juiz federal na Califórnia, caiu para 500 e o centro regional fechou 8 dias depois. Então, a única coisa que ficou a 500 foi o investimento direto, o que seria muito atrativo, praticamente a metade do valor. Então, muitas pessoas começaram a criar fundos ou grupos, por exemplo, restaurantes, escolas. Você podia montar aí 20, 30 locais para um restaurante. Você tinha uma administração central, mas os investidores para cada restaurante eram pessoas que estavam envolvidas com o investimento direto. Então, eles agruparam vários investidores, puseram investimento nesses 20 restaurantes de uma vez e alocaram os empregos gerados de cada restaurante proporcionalmente para os investidores EB5, 10 para cada um. Então, era mais ou menos um centro regional feito dentro de um restaurante, por exemplo, de uma organização. E a coisa começou a criar volume. Em 8 meses, você não queira saber quantos projetos foram criados, quantas pessoas ficaram interessadas em fazer, e a coisa começou a desenvolver. Existia até a teoria de que centro regional não precisava mais, nunca mais ia voltar, ia ficar todo mundo fazendo isso. Fazendo um pool de investimentos diretos e com operadores, mas geralmente os projetos eram pequenos. E para um investidor são 10 empregos, o restaurante você vira 30, 20, 2, 3 visitores por restaurante, daria 60 pessoas no final. Tem projeto de B5, do Centro Regional da nossa amiga, que tem 300 investidores num projetinho deles. Você jamais conseguiria reproduzir o volume de investidores no investimento direto que você tem como Centro Regional. Mas, como alternativa, o pessoal começou a explorar. E a coisa pegou volume e começou a aumentar. E aí, quando o Congresso passou a reautorização, falou assim, não quero. Não quero mais que se junte. Se você tiver mais que um investidor no projeto, tem que ter um centro regional envolvido, com sponsor. E vai estar sujeito a todo tipo de regulamentação feita para centro regional, com transparência, questão de securities, e uma série de outras legislações, inspeções, recadastramento, etc. e tal, que os centros regionais estão sujeitos, para criar, inclusive, estabilidade no mercado para esse tipo de investidor. Então, essa ideia do investimento direto, que está juntando um monte de investidores,
está sendo proibida. Agora, os advogados estão sempre procurando uma maneira de você contornar esse problema. Eu já tive reunião com alguns advogados que estão dizendo que a interpretação dada inicialmente, de que projeto direto com pool é proibido, já existe alguns dizendo que não é bem assim. Não é bem assim. Então, já estão buscando algumas maneiras de você contornar e vão tentar fazer de alguma maneira ou outra. Mas, de maneira geral, $800 mil é o mínimo, né? E também para o investimento direto, agora 500 para 800, subiu também. E existe esse risco de interpretação, o que é o pooling, o que não é o pooling. Existem definições legais da área de securities que diz o que é pooled investment. Aí é uma questão legal. A interpretação que a imigração dá conflita com o Securities Exchange Commission, que tem o regulation, tem as legislações deles. Então, nessas interpretações, eu diria que o centro regional é melhor, porque vocês não têm que se preocupar muito com isso. Mas isso vai ser flushed out e vai ser resolvido eventualmente. Mas, em princípio, tem mais do que um investidor no projeto, ele tem que estar passando por um centro regional. Mas eu não sei a sua interpretação, mas na minha visão, a questão do EB5 direto ter ganhado tanta força era por conta do valor. Agora que o valor é o mesmo, você entende que também é muito mais complexo, né, esse EB5 direto? Não é para tantas pessoas, né? Tem que ser um investidor muito mais de um outro perfil, né? Porque, veja bem, o que eu entendo, o EB5 ele serve, por exemplo, para uma menor de idade, pode ser um investidor EB5, ele pode estar estudando, ele é um estudante, o pai dele é um sponsor financeiro, mas ele é um investidor EB5 estudando numa faculdade ou no colégio, e aí ele não vai se meter em negócios, né? Principalmente em negócios diretos. Né? Ou, não sei, ou alguém que está aposentado, que não quer muita confusão, e não sei, eu vejo um pouco que o EB5 direto ele ganhou muita força por conta do valor mesmo, né? De ter ficado um valor muito atrativo, mas agora não sei se o mercado. Mas os centros regionais, na sua opinião, Paulo, para eles é interessante fazer projeto direto? E projetos rurais, porque parece que também os projetos rurais têm alguns benefícios, né, nessa nova lei. Supostamente eles vão receber um processamento prioritário, mas ninguém sabe dizer quão prioritário será e quanto tempo vai levar, né? Então existe, por exemplo, um set aside, que são 2% dos vistos vão ser colocados para os projetos de infraestrutura e 10% vão ser colocados diretamente para os projetos rurais, né? Então, existe, assim, uma certa vantagem de fazer investimento em projetos rurais. A vantagem do centro regional é que você geralmente vai ter um gestor profissional. Ele vai cuidar do projeto, gerar os empregos, documentar do ponto de vista de legislação, tanto do ponto de vista financeiro, com auditorias, etc., como também da parte do ponto de vista de imigração, que você tem que manter tudo direitinho para que no final o seu visto seja dado. São dois requerimentos que são importantes, que o dinheiro que o investidor coloca no projeto, ele seja um dinheiro colocado a risco, né? Não é um risco absurdo, mas ele tem que ser possível perder esse dinheiro. Então, se o dinheiro não é garantido, não existe risco de perda, você não pega o green card. Eles têm que estar a risco de mercado. O risco de mercado pode ser bem seguro, mas tem que existir algum risco de perda, primeiro. Segundo, tem que ser o seu capital que tem que estar a risco, e não o capital do teu pai ou da tua empresa. Tem que ser seu. Então, a gente tem que cumprir certos requerimentos, assim como a origem do dinheiro tem que ser muito bem documentadinha, você tem que colocar que esse dinheiro foi adquirido de maneira legal, que isso foi reportado de uma certa forma ao fisco do teu país, né? Então, a gente tem que documentar o rastreamento desses fundos e a origem desses fundos, mostrar que esse dinheiro está sendo colocado a risco é teu, ou se não é teu, você pegou emprestado, mas colateralizou esse dinheiro com um patrimônio teu, pessoal. Então, como a Lília está dizendo, se um pai faz um investimento para um filho, nem o pai nem o filho tem que estar envolvido no dia a dia do negócio. Você delega para o gestor tomar decisões para você. Então, você é um sócio silencioso de uma empresa com uma limitada, por exemplo. Você tem o sócio gerente, que é o gestor, e você é o sócio silencioso que colocou dinheiro, participa da administração, mas dando uma proxy, dando uma delegação para o seu gestor cuidar para você. E o capital é teu. Se não é teu, você pode fazer uma doação para o teu filho, o capital agora é do seu filho.
Se seu filho pegou emprestado do pai, ele tem que ter colateralizado com alguma coisa. Então, doações são um veículo muito interessante de fazer. Outros, a gente pode, por exemplo, pegar a tua casa, que está aí bonitinha, paga, que você tem origem certinha, fazer um empréstimo em cima da tua casa, usar o dinheiro do empréstimo para viabilizar o investimento, e o dinheiro é do banco, mas a sua casa é o colateral. Então, você perderia a sua casa e seu capital está a risco. O dinheiro do banco foi, mas sua casa que está a risco. Então, isso qualifica. Se você pega dinheiro da tua empresa e a empresa perde, você não tem nada como colateralizar, o dinheiro da empresa não qualifica para o teu green card, porque vai ter, o risco é deles, não é teu. Então, a gente tem que documentar muito bem, existem vários mecanismos para a gente poder trabalhar, ao longo dos anos foram desenvolvidos, e esse tipo de investimento agora, não somente o principal, líder, essa outra mudança, não somente o principal que vai ser investido para a geração de emprego, os 800 mil, mas também a taxa administrativa que o Centro Regional cobra, também todas as despesas envolvidas com o IB5 têm que ser reportadas e tem que ter origem e o rastreamento comprovado. Antigamente a gente só tinha que fazer o principal, né? Agora, o interessante é que não interessa o restante da tua fortuna, do teu capital. Isso aí ninguém quer saber, não é problema de ninguém. É o dinheiro que está sendo usado no investimento e nas taxas, tem taxa de imigração, parte legal, comissões, Os etc. E gastos, tal. né, os custos do Os gastos processo. relacionados com o projeto, a origem tem que ser a mesma, comprovada. E esse dinheiro normalmente volta, né? No final do projeto, esse dinheiro, se foi feito um empréstimo para o projeto, ele é devolvido. Uma vez que você tenha recebido o teu green card condicional, passados os seus 2 anos, você pode pedir para remover a condição e esse capital pode ser retornado. Geralmente é retornado com muito sucesso, sem muito problema. Certo. Paulo, assim, falando de tendências, então, o que você visualiza aí para esses próximos meses? Eu sei que, na verdade, a gente está num período de 60 dias, né, de espera para poder protocolar uma petição, mas nesse período já se pode ir fazendo investimentos, né, nos centros regionais, estudando os centros regionais. Quer dizer, isso ficou mais ou menos estabelecido isso, que a partir de 15 de maio já se pode dar entrada numa nova petição. Não é isso? E os centros regionais têm que ir se adaptando e fazendo novos projetos adaptados a essa nova condição dessa nova lei. O que você enxerga de tendência aí para esses próximos meses? Bom, 15 de maio é daqui a um mês, né? Já passou um mês. A tendência hoje, né? a Fazer o que tendência hoje? hoje é que os centros regionais, que eram mais marginais, eram pequenos, que tinham poucos projetos, ou não estavam muito bem, a tendência é que eles não permaneçam. Se tornou mais oneroso para o centro regional se manter. E a tendência, então, é dos maiores, os mais eficientes, e talvez haja uma consolidação. Outra coisa, os centros regionais agora vão ter que fazer um recadastramento, estão sendo obrigados a fazer um tipo de um recadastramento. Isso já deve estar acontecendo agora, foi anunciado essa semana. Então, essa implementação das mudanças já está caminhando, né? Então, nós recebemos aí notícia que vão fazer as coisas mais rápidas, recebemos notícias que os centros regionais já têm que se recadastrar, eles não podem entrar com projetos novos até que façam a entrada de um exemplar. Exemplar é quando você faz uma petição modelo, né? E manda junto para que seja apreciada pela imigração. Agora é uma obrigação, antigamente era uma opção, agora tem que fazer. A maioria fazia, os bons sempre fizeram, e isso acelera, porque a imigração faz uma revisão de uma petição padrão, e aí você tem uma deferência com relação às outras, porque a parte do projeto em si já é sempre a mesma, só muda a parte do investidor. São duas partes, né? A parte do projeto, a documentação do projeto, o business plan, ou seja, a geração de emprego e tudo mais. Essa parte a imigração pode fazer uma revisão e já dá mais ou menos uma pré-aprovação da parte do projeto. Aí fica concentra-se mais na parte do investidor, origem dos dinheiros, dos fundos, etc. E quando você obriga a fazer esse pedido do exemplar, você está criando projetos que são feitos com mais cuidado, com mais preparação, porque muitas vezes quando os prazos estavam vencendo em 3 meses, 6 meses, com aumentos periódicos e coisas diferentes, a tendência para se aproveitar o preço baixo era dar entrada de qualquer jeito no projeto antes de vencer aquele valor, porque depois vai subir. Então, os projetos eram feitos de qualquer jeito, entravam lá só para pegar o protocolo com a data certa para se corrigir depois. Isso criou um problema de 2015 para cá, porque muita gente entrou com coisa que não estava preparado para entrar. As coisas estavam meio half-baked, né, que a gente chama aqui, estava meio
não estavam cozinhadas completamente até o final. Então, projetos começaram a ter problemas lá na frente, quando os investidores entraram rapidamente e tinham que fazer ajustes. E, para o caso do EB5, existe uma coisa que sempre foi um trauma para investidores de EB5, chamado material change. Então, qualquer mudança material, que é uma mudança substancial, vamos dizer assim, né? Ajustamentos no projeto, no business plan, tipo de gastos e geração de emprego e tudo mais, do ponto de vista físico como do ponto de vista comercial, financeiro, essas mudanças que na prática iam divergir daquilo que você prometeu fazer no teu plano inicial, a imigração poderia considerar como uma mudança material e negar o teu pedido. Então, coisas que o centro regional não tinha ainda pensado, resolvido, prometia uma coisa e na hora de entregar, entregava outra. Chega lá na frente, o governo fala assim, esse projeto aqui eu vou ter que negar porque vocês fizeram uma coisa diferente do que prometeram. E aí, para o investidor, é terrível, porque você não tem para onde correr mais. Você ficava numa situação muito complicada. E também hoje existe, com a nova lei, uma outra facilitação. Se por acaso o teu centro regional ou o sponsor do projeto, lá na frente, for determinado que houve uma mudança, ou o projeto quebrou, a companhia não faliu, o centro regional parou de funcionar, e você já está com o seu green card condicional lá na frente, você daí foi dada agora uma opção para você transferir a data de entrada do teu pedido inicial para um novo projeto, ou seja, você pode pegar o seu dinheiro e investir no outro projeto EB5 e preservar a data anterior, inclusive para as crianças que completaram mais do que 21 anos, deixaram de ser qualificadas, a gente pensa que nós podemos aí fazer a transferência da data e usar, então, o valor e as datas do projeto inicial num segundo projeto. Então, isso aí é uma flexibilização muito importante, porque algumas pessoas fizeram investimento confiando no centro regional e no projeto, mas por uma questão de variação de mercado, questão de sobe e desce e tanta mudança, o projeto não saiu como foi prometido. E a migração daí negava os casos para todo mundo que tinha, não importava quantos, negava para todo mundo. Então era perda, era litigation, né? Tinha muita briga na corte e tal. E para evitar esse tipo de problema, criaram agora esse mecanismo. Você pode daí fazer o reinvestimento em outro projeto, mas usando as datas anteriores, com preservação, vamos dizer assim, do teu benefício, né? Não é ideal, mas é muito melhor do que perder totalmente, não tinha outra chance. Então agora isso aí foi criado com mais uma segurança para os investidores nesse sentido, mas mudanças ainda são um problema. Então a gente tem que ver que o projeto é bem feito inicialmente, está bem pensado, está bem documentado, os financiamentos estão feitos, né? Porque essas mudanças, elas geram um problema muito sério lá na frente. Então, esse exemplar é uma iniciativa que fizeram para forçar os centros regionais a fazer a coisa mais bem feitinha, o projeto está mais documentado, mais bem feito, não feito às pressas de qualquer jeito. Então, uma extensão de 5 anos ajuda também a tirar essa pressa, vai subir o preço, deixa eu fazer rápido. Então, isso na frente, ele melhorou porque força um pouquinho mais de planejamento e de preparação. E no final, se houver ainda uma contingência, um problema de que o projeto não vingou, o projeto não deu certo, eles deram a flexibilização de você poder transferir para um outro projeto, ainda preservar as datas com a idade das crianças e tudo mais. Então, de maneira geral, ficou uma coisa mais segura, não só porque tem que ter mais transparência, mais auditorias, mais cuidado, que eles estão fazendo uma grande coisa, né, para a proteção do investidor em si, transparência com relação a comissões criadas. Na China, por exemplo, os agentes que traziam investidores para fazer investimento, cobravam uma taxa absurda, tinham conflitos de interesse muito grandes, então tudo isso foi criando problemas dentro do programa. Isso tudo está sendo resolvido de maneira agora com transparência, com exigências de compliance e tudo mais, né? O que onerou muito o centro regional, mas de maneira geral para o investidor deixa a coisa mais segura. E aí você imagina que então vai ter uma concentração aí de centros regionais, né? Enfim. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi essa diferença que tinha entre o EB5 em zonas TEA, né, nas zonas de desemprego, e os projetos naquelas zonas que todo mundo quer, né? Que ninguém quer muito rural, nem a zona de desemprego, todo mundo quer Manhattan, né? Quem mais? O centro das grandes cidades. Agora a diferença ficou menor, né? Agora ficou 800 para as zonas de desemprego e 1,050 milhão. Você acha que vão retomar esses grandes projetos nas grandes capitais aí? Existe um debate muito grande, sabe, Lina? Porque 250 mil como diferencial
Antigamente era de 500 para 1 milhão. Então, o diferencial era praticamente 100% do valor inicial, era o dobro. Aí saiu de 900 para 1 milhão e 800, né? Agora o diferencial saiu de 800 para 1 milhão e 50. Então, diminuiu bastante o diferencial, vamos dizer assim. No entanto, para quem ia fazer investimento de 800, fazer investimento de 1 milhão, não parece ser muito mais. Para algumas pessoas, 800 já é um stretch, né? Já é complicado. 1 milhão e 50 ou mais ainda. Mas eu acredito que criou, assim, e esse foi um debate muito grande, uma das razões que esse plano não foi aprovado anos atrás, porque você tinha dois grupos fazendo lobbying. Um grupo que fazia desenvolvimento urbano, queria que a coisa fizesse de uma forma tal que tudo podia ser considerado como área de desemprego alto. Então, eles juntavam pedaços de área de desemprego, faziam uma coxa de retalhos para poder justificar um projeto no meio de Miami, no meio de Dallas, no meio de Manhattan, Los Angeles, que é onde todo mundo quer colocar prédio, quer colocar projeto. Enquanto que o pessoal da área rural falava, pô, mas tudo isso foi criado para ajudar a desenvolver a nossa área e a gente não recebe nada aqui, está todo mundo pondo dinheiro na cidade. Então, essa briga foi muito grande por muito tempo. Chegaram assim num consenso dizendo, ok, 250 então é suficiente para dar vantagem para quem quer fazer rural. E quem determina o que é área de desemprego alto, agora não é mais a cidade ou o estado. Agora quem determina é a imigração mesmo. Então nós sabemos mais ou menos quais são as diretrizes, voltou a ser usado aquilo que era usado em 2019, dizendo que a imigração é que vai resolver o que é área de desemprego alto ou não é mais o estado que vai dar uma declaração dizendo que aqui é. Então, eles usam modelos estatísticos, né, dos censos e tudo mais, para dizer a área que tem 150% do desemprego nacional e tal. Então, ficou interessante. Eu acho que a tendência, na minha opinião, é que os projetos rurais de infraestrutura vão ganhar mais ênfase, né? O risco qual que é? Um chinês, por exemplo, e também resolveram esse problema. Vou explicar por quê. Muita gente faz esse investimento por um período de 5 anos. Então, você pega o Private Placement Memorandum, que é ele estimando, fala, geralmente você tem que fazer isso por 5 anos. Porque levava mais ou menos uns 2 anos para o projeto ser aprovado, né, para a petição ser aprovada. Aí você tem que ficar 2 anos com o green card condicional. Daí você normalmente teria que dar entrada no processo para retirar a condição, daí você poderia pegar o seu dinheiro de volta. Isso aí daria mais ou menos uma média 4, 5 anos. Mas se você é uma pessoa que veio da China, e 90% dos casos antigamente vinham da China, e não tinha visto disponível, então você às vezes está aprovado o teu projeto, mas você não pode dar entrada no pedido de visto porque você está na fila esperando visto. Então tem gente aí esperando por 10, 12 anos. Então, você imagina, você investe, não pode pegar teu capital de volta, e você tem que esperar 10, 15 anos para pegar o teu green card, ou pegar o teu dinheiro. Então, em 5 anos o projeto já estava devolvendo dinheiro, você tinha que redeploy, você tinha que reinvestir esse dinheiro em alguma coisa. Então, até essa lei passar agora, se você tinha colocado numa área rural, um projeto lá que só tinha uma coisa para você investir, gerou os empregos nos primeiros 5 anos, e agora você pega o dinheiro de volta, mas você não podia pegar na tua mão, senão você perdeu o green card. Eles tinham que reinvestir esse capital no mesmo local onde tinha sido feito o investimento rural, quando não tinha outra coisa ali para investir. Então, não só você ficava com o dinheiro travado num lugar, tinha que ficar aí redeploying naquele local onde o centro regional tinha do projeto inicial. Então, fica muito pouco atrativa a questão rural para quem tinha que esperar muito tempo, especialmente os chineses, por exemplo, e os vietnamitas, e os indianos, e eventualmente vão estar na mesma situação. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, você vai fazer projeto rural, só que se precisar fazer o redeployment, porque está esperando, você pode colocar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Então, ele deixou o projeto rural mais atrativo também, porque você pode redeploy em qualquer lugar, não necessariamente naquela área. Então, e também não tem que ser projeto específico, pode ser vários outros tipos de investimento, ficou mais flexibilizado, ficou mais interessante. Então, isso também é um estímulo para o projeto rural, porque você pode fazer investimento lá, gerou os empregos, tira de lá e pode colocar em outro lugar depois. Antigamente, você ficava travado num lugar que não tinha muitas opções de investimento. Então, isso aí era uma coisa muito ruim, e agora melhorou. Então, o projeto rural ficou interessante, ele ficou um pouco mais barato e também vai ter um processamento mais rápido. Nós ainda não sabemos quão mais rápido, como é que vai ser detalhado isso. Né? Eu não sou muito de acreditar que a imigração faz nada rápido, só faz coisa errada rápido, coisa boa não faz. Mas a gente está acostumado a lidar com eles, vai levando, mas a promessa é que vai ser mais rápido. Então, eu acho que o projeto rural ficou mais interessante. Existem projetos aí que
Qual um exemplo, Paulo, de projeto rural? Para a gente, assim, falar em projeto rural, a gente pensa aqui no Brasil, alguma coisa assim, muito de... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aí um que loteamento que a gente está fazendo para construção de casas. Aqui em Dallas, por exemplo, toda a região metropolitana não é a zona rural. Mas se você sair um pouquinho, umas 30, 50 milhas para lá da zona metropolitana, Já é você pode rural. fazer o mesmo loteamento, só que é uma zona rural. E as pessoas vão morar E lá você e pode fazer, se a né? cidade é grande o suficiente, você dirige um pouquinho mais, você está na zona rural, entendeu? Então, Ah, não é assim a coisa rural que tem que ser para plantação de milho, nada disso. Pode ser também uma fazenda de gado, plantação de alguma coisa, mas geralmente são projetos de infraestrutura, são projetos de, por exemplo, essas warehouses que a CMB, por exemplo, está financiando, são para o Amazon da vida, são para companhias grandes, são centros que são perto de aeroportos, né? São regiões que às vezes o aeroporto tem um free trade zone, que a gente tem a zona franca, né, vamos dizer, perto de um aeroporto, você põe um warehouse ali, está cheio de companhia grande que quer colocar com centro de distribuição regional, etc. Muita coisa na área de logística vai qualificar como infraestrutura, vai qualificar como zona rural também, entendeu? Então ah, tem aeroportos colocados em áreas rurais. Então, não é que você tem que... Você tem urbana, mas urbana, a definição de urbana aqui é meio complicada. Vai depender da região que você vive, né? entendi. Agora, a Califórnia, por exemplo, você tem muita área rural. Toda aquela área lá de plantação de vinho, plantação da agricultura da Califórnia é rural. E não é muito longe dos grandes centros, né? É Então, tem rural, muita opção. né? Uma indústria, né? Rural é Então, vale a rural. pena dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada, mas ainda vai levar um tempinho para que a turma entenda e comece a fazer esse tipo de projeto, entendeu? Os projetos demoram um pouquinho de tempo a ser desenvolvido, mas eu acredito que vai ter muita coisa interessante. Especialmente se rápido significar rápido mesmo. É, E aí a coisa vai ficar mais interessante. bom, Paula, eu gostei muito, né, da gente ter conversado aqui um pouco sobre essas mudanças. São vários detalhes, né? São mudanças que parecem poucos, mas esses detalhes são bem importantes, né, para o programa. Eu queria falar um pouquinho com a Diana agora, depois a gente volta de novo, Claro. mas porque a Diana vai falar para a gente aí um pouco de como que ela está vendo aí da perspectiva do centro regional essas mudanças, né? E na prática, o que que o investidor pode fazer já nesse momento? O que que é possível fazer, né? Com relação ao CMB, seus projetos, enfim, aquilo que você puder já nos trazer aí de novidades também. Muito Para obrigada, a Ana, ela fala um português, ela entende português e fala um português, ela fala bem português, viu, gente? Um português um pouco espanhol, mas... muito obrigada, Lilian. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada, Paulo, por essa informação. Como mencionou Lilian, meu nome é Diana Pantoja, eu trabalho com os centros regionais CMB nos Estados Unidos. Não sou brasileira, sou mexicana, então eu entendo português, falo um pouquinho, mas se você não entende alguma coisa depois desta reunião, eu posso enviar mais informação por e-mail com Lilian. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho mais sobre nossa empresa. Se vocês não reconhecem o nome CMB é um dos centros regionais ativos mais antigos na indústria EV5. A gente atualmente opera 15 centros regionais com escopo geográfico em 23 estados nos Estados Unidos. Atualmente, a gente tem projetos que ficam em Califórnia. Como explicou Paulo, o Centro Regional CMB, nossos projetos têm um pouco em construção. Então, atualmente, a gente tem um projeto de construção de um armazém que fica em Califórnia. O nome do nosso projeto é o Grupo 78. Então, com esse investimento, a gente é responsável de criar os empregos que você precisa para sua green card. Também
este projeto, atualmente, a gente tem mais ou menos 28 espaços para os investidores que querem investir agora. Como mencionou Paulo, a gente tem que esperar até que os 60 dias aconteçam para poder acertar a novos investidores, mas uma coisa muito interessante de este projeto, como mencionou Paulo, a gente trabalha com empresas grandes, com empresas de Fortune 500. Então, para este projeto, a gente tem um contrato que é pré-alugado para um inquilino da Fortune 500. Trabalhamos com empresas, por exemplo, como Amazon, como Walmart, mas para este projeto eu não posso mencionar quem é o inquilino, mas é uma empresa grande. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais ou conhecer este projeto mais detalhe, eu preciso que você fale com Lilian para que possamos, como se diz, e desculpe, falo muito portunhol, para poder programar uma reunião personalizada para explicar todos os detalhes em confidencialidade, porque é um projeto muito, muito bom. O incorporador que a gente está trabalhando para este projeto se chama Hillwood Development. Nossa empresa ha trabalhado com esse incorporador em mais de 30 projetos, todos com trajetória de sucesso para nossos investidores. Então, a gente nunca ha tenido um problema com este investidor, que, como você sabe, um componente de este visto é que há um componente de risco. O que a nossa empresa faz para que você tenha mais tranquilidade com seu investimento, trabalha com incorporadores como o Hillwood, que tem muito sucesso em construções de ativos imobiliários, como este armazém que eu estou falando, e também esse componente de ter um inquilino de Fortune 500. Isso dá mais confiança a nossos investidores, que é um projeto sólido, que é um projeto bom. Então, desafortunadamente, eu não tenho uma apresentação para vocês hoje, mas quero que vocês tenham essa informação, que a gente tem projetos atuais e também, como mencionei, eu posso enviar mais informação sobre o projeto depois desta reunião. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica. Aqui abri meu microfone. Não, eu quero até agradecer muito a Diana, né, de estar aqui com a gente, porque hoje ela está em trânsito, ela está no aeroporto, porque justamente hoje está acontecendo uma grande reunião, umas conferências de AB5 em Miami. Então, toda a indústria está reunida em Miami, discutindo, fazendo um seminário muito grande com palestras, com eventos, e ela está indo para lá. Então, por isso que ela está aqui no meio do caminho, está no aeroporto ali, mas arrumou ali um espaço para a gente poder estar realizando o nosso webinário. E a outra coisa que eu quero comentar é que a semana que vem, né, Diana, semana que vem ela já vai estar no Brasil para 2 semanas aqui de visitas, de reuniões presenciais. Então, aquelas pessoas que quiserem agendar, basta entrar em contato comigo, que eu organizo a agenda com a Diana para a gente poder fazer ou presencial ou virtual, mas ela vai estar aqui em São Paulo, né, e com disponibilidade aí para atender aos investidores que quiserem uma reunião mais detalhada. E lembrando também que é necessário, para ver os detalhes do projeto, a fundo mesmo, os centros regionais eles precisam ter assinado um NDA, né, um acordo de confidencialidade dos dados. Então, isso também é interessante para você estudar o projeto. Ele não significa que você vai fazer o projeto com eles, mas para eles poderem entregar essa documentação,
existe essa obrigatoriedade, né, de preencher um formulário simples, no caso do CMB, é um formulário online, que eu mando um link, preenchido isso, recebem os materiais, tá? E eu queria comentar, Diana, deixa eu te fazer uma pergunta, se vocês têm esse projeto atual, que é um projeto que já estava começado de antes, né? Então, ele está sendo, na verdade, só adaptado no valor dele. É isso? E o projeto já tem investidores da fase anterior do EB5. Exatamente. Então, agora, como aumentou a quantidade de investimento, a gente teve que cambiar algumas coisas com o projeto, mas agora estamos aceitando mais pessoas, mais investidores nesse projeto. Antes de que o programa fechara, a gente tinha como 20, mais ou menos, 20 investidores neste projeto. Então, agora estamos aceitando investidores com uma nova quantidade de investimento. E esse projeto já está em andamento, já está em construção? Está numa fase já de construção. Correto, correto. E eu acho que a construção de este projeto fecha a final do ano. Então, se qualquer investidor que queira investir neste projeto pode aproveitar que há a gente pode cumprir com os requisitos de criação de emprego. É um bom projeto e também no próximo mês a gente vai oferecer 2 projetos mais que eu posso falar mais detalhes com vocês quando tenhamos uma reunião personalizada. Aí já seriam novos projetos, já nesse critério que o Dr. Paulo comentou, que tem que fazer o exemplar, né? E são novos, aí são zerados mesmo, né? São novos e também são a construção de armazéns. Então, é o mesmo projeto muito similar ao projeto que estamos falando hoje, e também tem esse componente de ter um contrato com uma empresa Fortune 500. Então, são bons projetos. Estou muito... não sei como se diz, emocionada de falar com você sobre os detalhes desse projeto. Mas é muito legal mesmo. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade de você estar aqui no Brasil, né, com a gente aqui, para poder ter essa conversa mais próxima mesmo, né? Então, isso é muito bom. E vocês, que mais? Vocês estariam pensando também em fazer algum tipo de projeto rural? Pelo que eu já entendi, muitos deles podem até se enquadrar, né, em algumas regiões, mas só que, na verdade, precisaria ter a questão da área de desemprego para poder ser de 800 mil, né? Então, seus projetos são de 800? Ou vão ser de 1 milhão e 5? Correto. Todos os projetos que a gente oferece a nossos investidores vai ser de a quantidade de $800. $800 mil. E, Diana, na sua opinião, qual é a tendência que você está vendo agora para o mercado do EB5, desde a perspectiva aí, depois de tanto tempo de espera? O que vocês estão achando que vai acontecer? Qual a tendência, né, que você vê? Agora, é interessante porque, como explicou Paulo, a quantidade de investimento cambiou de 500 a 900, agora 800. Então, muitas pessoas que têm interesse em investir neste visto, agora há muita demanda em diferentes partes do mundo, especialmente em Brasil. Temos muitos investidores brasileiros que têm interesse nestes projetos e a gente acha que com este projeto especificamente, a gente espera que esteja completamente fechado, ou seja, que a gente tenha a arrecadação de fundos para este projeto para mais tardar o junho. Então, temos pouco tempo para este projeto, mas como eu expliquei, a gente tem mais projetos que vai oferecer, mas se há muita demanda, estamos olhando muita demanda para este visto. E sim.
estão já planejando muitas viagens aí, né? Muitas viagens, especialmente ao Brasil. Muito bom. Então, eu queria voltar a palavra de novo com o Dr. Paulo, a gente já está mais ou menos no horário, né? Então, para finalizar um pouco, voltar a palavra com o Dr. Paulo, e depois finalizamos com a Diana. Pois olha, estamos aqui fazendo isso há algum tempo, né? Existem várias mudanças a nível de legislação, de priorização. Eu tenho muitos clientes que têm casos pendentes hoje em dia. E essas pessoas com casos pendentes têm agora uma possibilidade de, quem já está no país, de fazer entrada antes da aprovação da petição, já também no ajustamento de status. E normalmente você entra com os dois ao mesmo tempo se você já está aqui. Mas quem já entrou e está fora, talvez espere agora a aprovação e continue fazendo o processo consular. Essa é a preferência de algumas pessoas, não tem pressa, não tem necessidade. Mas para aqueles que estão já vivendo aqui de uma forma ou de outra, ou tem residência aqui como estudante, ou como algum outro tipo de visto temporário, essas pessoas vão ter a possibilidade de entrar com um pedido de ajustamento de status antes mesmo da petição estar aprovada. Então, isso é uma coisa que está sendo regulamentada, nós sabemos ainda de qual Service Center que nós vamos fazer o filing, mas essa é uma grande possibilidade que vai ajudar muita gente que está aqui, está parado, esperando, mas não tem possibilidade de trabalhar, tem que ficar vivendo como estudante, mantendo visto, tem que frequentar a aula, não pode diminuir o ritmo, então existem muitas limitações, né? E, no entanto, com isso, a gente poderia fazer a entrada já atualmente da segunda parte do processo, mesmo antes da aprovação. Então, as pessoas podem ganhar aí pelo menos um ano para que o Green Card... Geralmente, o ajustamento de status leva mais ou menos um ano. Isso se dá depois de você ter a petição aprovada, que pode levar 2 anos. Então, se eles fizerem a aprovação rápida, como eu estou dizendo, em 6 meses, que eu não acredito, mas que seja um ano, vai. Você vai entrar com a petição e com o ajustamento ao mesmo tempo, e em um ano você já está com o seu Green Card. Mas antes mesmo de você receber a aprovação, em 2, 3 meses, já deve sair uma permissão de trabalho. Você pode trabalhar em qualquer coisa por aqui. E antigamente saiu uma permissão de trabalho junto com o Combo Card, que tinha também o Advance Parole, que é uma permissão de reentrar no país se você precisar sair. Se você sai antes de receber essa permissão de reentrada, você está abandonando o ajustamento de status. Então, você vai ficar travado alguns meses aqui. Atualmente, para viabilizar acelerar esse processo, eles desvincularam a permissão de trabalho da permissão de viagem. Porque quem vive aqui tem urgência para ter a permissão de trabalho. Se a sua permissão de trabalho vence depois de 1 ano ou 2, você tem que fazer pedido de renovação, e se essa renovação não chega, o empregador tem que terminar o emprego. Então, existe uma urgência muito grande para quem já está aqui, né, de continuar trabalhando, e essa continuidade estava sendo interrompida pela demora desses benefícios temporários. Agora desvincularam, o trabalho vai sair rápido, já a permissão de viagem não tão rápida. Então, para quem é empresário, vive aqui como estudante, mas vive indo para o Brasil e voltando, quando você dá entrada no ajustamento de status, você vai ficar travado aqui um tempo até sair a permissão de viagem. Então, essa é uma coisa a se considerar. Para evitar isso, você pode esperar, fazer tudo pelo consulado, você pode continuar entrando, saindo com o teu visto de turista ou o teu visto de estudante. Mas para quem está aqui, já está com pressa de trabalhar, já quer parar de ir para a escola, tem muita gente que está indo para a escola só para manter o status, né? Até sair tudo. Uma vez que você dá entrada nesse ajustamento de status aqui, você já facilita a tua vida, leva uma vida quase que de residente, né? Que você pode trabalhar, você tem sua carteira de motorista, você pode ter o seu seguro social, abrir negócio, fazer qualquer tipo de coisa que seja pertinente. Então, e a permissão de viagem saindo, então você pode ficar entrando e saindo do país sem problema de abandono também. Não, isso é muito interessante mesmo, isso funciona de uma forma muito interessante, porque muitas pessoas, sim, têm vontade de se mudar logo, né? De fazer uma mudança, uma transição logo. E essa demora, essa espera do EB5 sempre, a gente não sabe a data também, né? Uma demora que a gente não sabe nem dar uma previsão exata de quando, né? Então, também acho que resolve esse problema, sim, acho que foi muito interessante. Então, tá ótimo. Eu não sei se a Diana ainda está por aqui. Cadê a Diana? Acho que ela deu uma fechada na tela. Voltou. Diana, suas palavras finais aí, para a gente poder... Você mudou o seu... Muito obrigada, Lilian.
Sim, eu só quero dizer, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por seu interesse ao visto de EB5. Eu espero poder falar com vocês um pouco mais sobre os projetos e estou muito feliz de estar no Brasil na próxima semana com Lilian e é todo. Muito obrigada. Ai, que ótimo. Bom, então a gente vai concluindo, né, e fechando aqui esse nosso primeiro webinar aqui pós-mudanças, mas a gente espera poder contar com vocês também para outros, né, outras ocasiões, a gente continuar agora, entrar novamente no nosso ritmo aqui de webinários e de presenciais também, né, que sempre é muito bom. E aqui na EB5 para Brasileiros, a gente está à disposição para tirar as dúvidas e para colocar, né, você que é investidor ou que está interessado em se tornar um investidor EB5, em contato com o Dr. Paulo, que presta os serviços aí de assessoria jurídica e migratória, que é um serviço muito importante, é uma peça fundamental do processo do EB5, né? E também em contato com os centros regionais, no caso aqui com o Centro CMB, e com os seus projetos, porque para ter sucesso no EB5 vai precisar dessas duas peças fundamentais, os dois pilares aí, um bom projeto e um bom advogado de imigração para estar com vocês aí durante todo o período, né? Eu sempre falo que é um processo de meio e longo prazo. Então, os investidores vão estar se relacionando com vocês, né? E, assim, é muito interessante, sim, ter esse contato. Então, eu fico à disposição também para colocar em contato com vocês. Agradeço aqui a participação, o tempo de vocês aqui com a gente, e vamos organizar mais eventos como esse, né? Espero que vocês também tenham bastante sucesso aí, e fico aqui no aguardo da Diana, aqui a semana que vem, para a gente poder fazer uma agenda também. E, doutor Paulo, se surgir durante as nossas reuniões aqui no Brasil as questões imigratórias, a gente vai fazer uma chamada e a gente monta uma conferência me achar. Também. E agradeço aí pela atenção do pessoal, e se houverem perguntas que se encaminharem, ele vai me passando, a gente vai tentando esclarecer. Isso, eu até coloquei aqui nos comentários, né, se alguém quisesse deixar alguma pergunta, como esse vídeo vai ficar no ar, tá no meu canal do YouTube, né, no canal da EB5, ele fica no ar, então as outras perguntas, quem quiser colocar perguntas, eu vou distribuir o vídeo para quem não pôde vir assistir com a gente aqui ao vivo, mas a gente ainda vai ter aí repercussões aí desse nosso seminário, né, do nosso webinário, e aí eu vou te passando as perguntas sim, Paulo, pode deixar, obrigada. Prazer, viu? Muito obrigado. Um abraço. Prazer, obrigada, um abraço, e para você, Diana, boa viagem, né? A gente se fala. Obrigada, muito obrigada. Você anote tudo que está acontecendo lá em Miami sobre o EB5 e vai mandando as notícias para a gente também aqui. Tá bom? Tá bom. Muito bem, obrigada a todos, tá? E até o nosso próximo evento aí, para o nosso próximo webinar. Um abraço a todos. Um abraço.